O movimento Red Pill é um movimento que tomou muita força na internet e é protagonizado quase que 100% por homens, rapazes novos, né? E ele tem por principal proposta negar o status quo e não se sujeitar à forma como a sociedade tem se estabelecido. Meu nome é Vinícius Tamarim. Hoje eu queria falar um pouco sobre o movimento Red Pill. Só um pouco, tá? Porque eu não conheço muito sobre, eu não acompanho, pra ser sincero. Eu vejo mais, por exemplo, comentários sobre garotas reclamando ou falando que não estão conseguindo mais namorar. Eu vejo alguns vídeos desses, mas eu geralmente não gosto do comentário dos rapazes, eu só quero ver o vídeo da moça falando, porque parece que tem uma situação real aí acontecendo. As moças falam, os homens não chegam mais, e que isso, que aquilo. E o que tem, né? Vamos pensar. O movimento Red Pill, eles abordam diversos problemas reais da sociedade. Problemas como, por exemplo, a forma como os relacionamentos tomaram, né, atualmente. Relacionamentos, o Zygmunt Bauman fala disso, né, relações líquidas, né, a geração miojo, que tudo não pode durar mais que 3 minutos. Só que, cara, a verdade é que tudo isso é uma questão cultural. Significa que vai mudar. É assim agora, vai mudar depois. Se é para melhor, para pior, eu não faço a menor ideia. Então, eu acho assim que quando você documenta um determinado quadro da sociedade, ele tem data de validade, né? Porque o mundo muda, a cabeça das pessoas muda, a opinião das pessoas muda conforme o tempo vai passando. Então, quando você estabelece esse quadro da realidade, ele é como que uma fotografia. Pensa assim, você pega e tira uma foto de uma criança pequena. Dali 6 meses, 7 meses, ela já vai estar bem diferente de como ela estava quando você tirou a foto. Porque a criança pequena cresce muito rápido. Nós estamos entrando num patamar de consolidação da sociedade e da cultura, inclusive. Assim, nos últimos 100, 200, 250... Não, acho 200 não. 200. Nos últimos 200 anos, nós estivemos em um processo de progresso constante, né? E progresso, assim, mudanças radicais de uma geração para outra. O último exemplo é da internet, né? Então, da geração da geração dos anos 80 e 90 para a geração de 2000, existe uma diferença gritante, que é justamente o fato de que a geração 2000 já nasceu com a internet. Então, eles têm acesso a esse negócio desde pequenininho. Eles não sabem ver o mundo sem internet, não tem como eles conhecerem o mundo sem internet. Inclusive, uma das melhores pessoas para poder fazer um juízo sobre o que ele considera que vai permanecer ou que não vai permanecer é a pessoa que tem 40, 50 anos, porque ela viveu essas duas realidades, né? O mundo sem internet, o mundo com internet. E aí ela percebe o que mudou no comportamento das pessoas e o que permaneceu, especialmente se for uma pessoa atenta, tá? Tem gente que não se preocupa com essas coisas e aí não tá ligado. O que acontece? O movimento Red Pill, ele é um quadro de um tempo, ele é a fotografia de uma criança. É uma tendência que vai ficar datada e não vai demorar muito, porque assim, sempre o Red Pill vai ganhar novas formas, porque o Red Pill é um movimento de mercado, não é um movimento social autêntico, não são pessoas que autenticamente estão dispostas a mudar o mundo, nem pessoas que, por exemplo, têm um projeto, um plano social que quer colocar a vigor, né? Como, por exemplo, a esquerda, ela tem um privilégio em relação à direita nesse sentido, porque a esquerda, ela tem um projeto de sociedade, um projeto de poder, um projeto de governo. E a direita, qual que é o objetivo da direita? A direita é impedir a esquerda. Esse é o objetivo da direita. Então, assim, eu estou usando isso aqui como um paralelo, não estou defendendo um ponto ou outro. Então a esquerda quer fazer uma coisa, a direita não quer que essa esquerda faça. Você pode ver que constantemente é isso. A esquerda quer liberar o casamento homossexual, a direita não quer, né? A direita tenta impedir. A esquerda quer liberar o aborto, a direita tenta impedir. A esquerda quer fazer... Então, assim, o proponente, quem movimenta a sociedade nesse sentido é a esquerda. E o que acontece?
Quando a gente olha para o movimento Red Pill, ele está em posição semelhante. Não estou falando que o movimento Red Pill é de direita, não, tá? Nem que não é. Não estou fazendo um comparativo nesse sentido. Estou fazendo um comparativo no sentido de que a sociedade está se movimentando. O movimento Red Pill é só um retrato. Ele não tem um projeto, ele não sabe para onde ele quer, ele só quer reclamar. Então o movimento Red Pill, ele, como eu falei, é um movimento mercadológico. É porque tem demanda que aí vai ter gente para gravar esse tipo de vídeo. E curiosamente tem muitos rapazes que inclusive fazem parte da parte da Red Pill sexual, né, que é a Red Pill que lida entre homens e mulheres, essas diferenças. Muitos deles são casados, ou seja, eles falam de uma realidade que eles estão vendo, não que eles estão vivendo. Muitos deles são casados. E outra, o movimento Red Pill, ele por ser uma foto e tá fadado ao fim, ele está constantemente reaproveitando os mesmos assuntos. Então é assim, por mais que eu queira dizer que o movimento Red Pill tem mais ou menos de uma determinada coisa, eu sou obrigado a admitir que uma coisa eles não têm, que é maturidade. É um movimento imaturo. Pega, por exemplo, uma criança consegue assistir o mesmo desenho em loop. Ela assiste o filme acaba, ela coloca o filme de novo para assistir, ele acaba, ela coloca o filme. E cara, o conteúdo desses Red Pill é basicamente isso. Assim, acaba um vídeo, aí começa outro, e todos são a mesma coisa, as mesmas opiniões, né, industrializadas, massificadas, os mesmos vídeos, os mesmos dilemas, os mesmos problemas. Raramente tem abordagem de uma coisa muito diferente. E aí isso explicita justamente o caráter mercadológico dessa perspectiva, desse movimento, entre aspas. Não é um movimento porque ele não tem unidade. Por exemplo, o movimento Brasil Livre, ele é de verdade um movimento. Entendeu? Por quê? Ele tem uma unidade proponente que é unificada, e uma figura unificada, uma proposta unificada em uma pessoa ou em um grupo de pessoas. E o movimento Red Pill é assim: eu me identifico um pouco com essa psicologia, com essa mentalidade, e aí eu vou para a internet comentar sobre esse assunto, que eu aparentemente tenho um pouco de conhecimento. E é um grupo, uma comunidade que tem uma certa facilidade de você produzir conteúdo, porque qualquer comentário medíocre, comum, ordinário, qualquer comentário mais básico que tenha, já tem uma grande capilaridade. As pessoas de fato as pessoas, né, nesse movimento vão concordar. Por quê? O movimento Red Pill, ele toma a figura de um problema que nós temos na internet, que é a figura da comunidade. A comunidade é como que um campo, uma área, né, regida por uma unidade temática, na qual as pessoas se encontram para promover aquele tema. Então, por exemplo, a comunidade otaku, a unidade temática é o mangá, anime, essas coisas. A comunidade gamer, videogame, séries, né, comunidade geek tem as séries. A gente tem lá o Liga Nerdola, gosta de falar de lacração, gosta de falar de revista em quadrinho, filmes, né, produtos de cultura própria, de entretenimento. Toda comunidade tem um caráter mercadológico. Toda comunidade, sem exceção, ela é simplesmente um produto sendo vendido. Por consequência, ela não consegue ser muito mais além daquilo. Então, assim, o movimento Red Pill, como é um movimento que tem, assim, um viés ou mais uma roupagem política, ele produz não essencialmente mudanças políticas. Ele produz mudanças sociais, apesar de que, por exemplo, a questão lá da solidão da mulher, não sei se encaixa exatamente como uma mudança social provocada pela Red Pill. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Red Pill é uma consequência disso, ou seja, é uma causa que gera consequência disso, que é a questão dos relacionamentos se tornarem mais difíceis de se estabelecer. E aí a consequência da consequência é o movimento Red Pill. Que aí esses rapazes que estão observando os relacionamentos sob determinada perspectiva se encontram na internet para fazer comentários do gênero. A verdade é que, assim, durante muito tempo a estrutura da sociedade era muito bem estabelecida na sua relação homem e mulher, né? E, inclusive, a forma como a sociedade se organizava deixava com que essas divisões fossem mais claras. Hoje em dia a coisa se perdeu um pouco. Dizem que o feminismo é a causa, mas eu não concordo tanto com isso. A causa é o mercado financeiro. Isso é evidente, né? Então a libertação, entre aspas, da mulher, na verdade, foi o mercado financeiro tentando estabelecer um novo público, que é o público feminino, que até então não pegava linha de crédito e agora eles pegam empréstimo. Tá bom?
Então, o mercado financeiro cria movimentação da mulher indo para o mercado de trabalho. Isso gera uma série de problemas, porque a dinâmica social familiar ela já era estabelecida de um determinado modo, funcionava de um determinado modo. Conforme essas tretas foram acontecendo e essa mobilidade da mulher foi se expandindo socialmente falando, a mulher ela começou a aceitar menos, a suportar menos algumas dinâmicas que eram típicas de um casal tradicional, como por exemplo a dinâmica do homem líder, do homem provedor, bastante aspas, né? Enfim, da autoridade masculina. Essa é a dinâmica que eu tô querendo dizer. Essa dinâmica ela estava diretamente relacionada com o fato de que a autoridade masculina é porque o homem tem dinheiro, o homem trabalha, então ele tem uma certa autoridade. Conforme essa estrutura vai ruindo, 1 milhão de problemas vão aparecendo. Mas por quê? Porque o modelo novo é pior do que o antigo? Não necessariamente. É porque o modelo novo é diferente do antigo. Então, assim, se tem uma sociedade que funciona assim há milênios. E aí, de repente, essa estrutura vai ruindo e tudo acontece em um período mais ou menos de 60, 70, 80 anos. Né? Ou seja, um período curto. A maneira como as pessoas vão reagir a isso é a maneira mais diversa, mas a gente pode até encontrar determinados padrões, levando em consideração a forma como já aconteceu. Então, via de regra, a mulher sai da casa com os filhos, o homem fica sozinho. E a sociedade ela vai se encaminhando para que essas mulheres se protejam dos homens, se protejam com algumas aspas dos homens, porque nessa desestrutura muito conflito acontece. Nessa deformação da estrutura original, muito conflito acontece. Então, supostamente o lado mais fraco é o lado da mulher, né? Porque a sociedade já está mais acostumada com o homem na liderança e aí começa a acontecer. Só que nós temos então nesse meio tempo uma problemática, outra problemática surgindo dessa perda dessa dinâmica, que é a problemática de que a mulher pode usufruir desses mecanismos para prejudicar homens, e prejudicar homens inocentes em especial. Parece que esse movimento foi ficando cada vez mais desmedido. O que acontece? Eu não acredito que o movimento Red Pill seja exatamente um movimento causado por isso. Eu acho que não é um movimento que se beneficia disso. Porque se fosse um movimento causado, ele seria uma resposta que promove uma mudança. Eles não querem mudar nada. Eles querem apenas viver a vida deles sem que ninguém enche o saco. Então, assim, o que eles querem, a forma como a estrutura social tomou atualmente, é preciso então que se localize homens e mulheres nas relações e que ambos os lados estejam predispostos a fazer esse diálogo, que é um diálogo pacificador. É um diálogo onde as pessoas vão buscar encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de encontro, enfim, uma convergência. Só que o que acontece? Ao invés de haver uma convergência, isso acaba criando mais conflitos. Porque nenhum dos dois lados quer dizer que está errado. Então o homem vai falar que ele está certo e que a sociedade tem que ser como ela sempre foi, ou como ela foi pelo menos nos últimos 60, 80 anos. Não sei se sempre foi desse jeito, não é isso que eu estou querendo dizer. Aí as mulheres vão dizer que não, que é injusto, que os homens não podem fazer uma coisa e aquela. Só que aí a gente esbarra conflito de natureza. Homens e mulheres são por essência diferentes. Eles têm mentalidades e preocupações diferentes. E quer ver um exemplo? O exemplo mais cabal que tem é: homem não se preocupa tanto com casa suja. Não estou falando que todo homem é porco, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando assim, é que ele tem o seu ciclo de limpeza mais espaço do que a mulher, porque ele se incomoda menos com isso. Então, por exemplo, se a mulher vai limpar uma vez a cada 2 dias, ou todo dia, ou uma vez por semana, o cara vai limpar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Se a mulher troca, por exemplo, de escova a cada 3 meses, o homem vai trocar uma vez por ano. Não é 100% dos casos, tá? Estou falando aqui, é uma generalização, que significa que tem exceções. Então aqui a gente já vê que existe uma estrutura que é natural. Esses indivíduos, eles são distintos. Como eu falei, não é toda mulher também que tem problema com ansiedade. Vamos falar que isso é construção social, mas não sei até onde isso é construção social. Se for, foda-se, é na sociedade que nós vivemos, né? Ou seja, é uma situação que nós vivemos no cotidiano. Então é real. E aí que tá, quando entra o movimento Red Pill, ele não entra para resolver uma circunstância. Ele entra para coringar, né? O que é o coringa? Coringa é o palhaço vendo o circo pegar fogo. E assim, é uma comunidade mercadológica. Ela serve para produzir conteúdo para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Não tem nenhum benefício em você conhecer a Red Pill. Não tem. Como eu falei, a causa do afastamento das pessoas, dos relacionamentos, não é dos Red Pill. É uma consequência desse afastamento.
A causa desse afastamento é a estrutura que a sociedade tomou atualmente. O Red Pill, como eu falei, ele é um quadro, ele é uma foto, ele é só um retrato de como a sociedade se estabeleceu. Então eu acho que, via de regra, o movimento Red Pill é muito fraco, é muito ruim, não tem substância, sabe? As críticas que eles fazem são toscas. Além do fato, por exemplo, de que quase tudo no Red Pill é fundamentado na ideia de evolução, de psicologia evolutiva, que na minha concepção é uma das ideias mais idiotas que já foi inventada do século XXI. Sério mesmo que você quer que eu acredite que a mulher, há 600 mil anos atrás, tomava um comportamento que se influencia diretamente a mulher de hoje em dia, que tem dinheiro, né, que tem Instagram, que tem... tipo, a dinâmica social não é suficiente para responder esses problemas. Então tá bom. Psicologia evolutiva, na minha concepção, é um placebo científico. E aí, por consequência, acaba que tudo aquilo que usa dessa psicologia científica acaba sendo também. E, por consequência, o movimento Red Pill. Acho assim que tem denúncias interessantes, nem tudo dá para ser jogado fora, mas via de regra é um movimento muito fraco, muito básico. Homens maduros de verdade não acompanham isso. Homens maduros de verdade não ficam rebobinando a fita. Eles assistem uma vez, ficam impressionados, às vezes 2, 3. Só que eles vão falar, porra, já sei o que ele vai falar, já entendi tudo isso, não quero... chato demais. E a verdade é que a família amadurece o homem. Mas é difícil estabelecer uma família hoje em dia, por uma série de motivos. As pessoas não têm boa vontade. Enfim, uma série de motivos. Mas é basicamente isso que eu queria falar para você. Se você achou interessante, se inscreve aí no canal. Logo mais vai sair a nossa comunidade, e aí a gente vai poder falar sobre a comunidade via assinatura, tá bom? E aí, se você estiver vendo e a comunidade já estiver disponível, olha aí ou no comentário fixado, ou no... eu não sei se eu vou fazer comentário fixado ou descrição. Deve estar na descrição, tá bom? Então olha aí na descrição para ver se já saiu. Valeu. Falou.